Podem ir chegando, se acomodando. Já fiquei sabendo que o Planalto já dispensou das atividades lá, pelo menos dos aventureiros, né? Para o pessoal poder estar aqui prestigiando esse momento de uma filha, né? Uma filha do Jardim Planalto, a igreja do Jardim Ivone. Hoje, igreja. Deus seja louvado por isso. Queremos agradecer a presença daqueles que estão nos visitando aí do Jardim Planalto, né? Tem gente aqui do Madalena. Moisés está aqui na frente, né? Tem mais alguém do Madalena? Olha aí, ó, da Alice. Ó, tem gente aqui de São Caetano, né, Sheila? Tem gente que vem de São Caetano aqui para prestigiar este momento aqui da igreja do Jardim Ivone, né? Tem da Bahia, já falamos de manhã, né? Da Bahia, que é a esposa do Porfírio, né? Muito bem. E nós temos aqui conosco também o pastor que me antecedeu aqui, né? Ou eu sucedi ele. O pastor Rodrigo Tacha, não como o irmão Sinésio diz, né? O pastor Ricardo Tacha, ou o pastor Rodrigo Cipriano. Mas é o pastor Rodrigo Tacha, ele está agora o Ricardo Cipriano. Tá? Vai tudo certo. Junto com ele está a esposa, né? Cadê a Jussara? Está ali. O Adriano veio também? Não. O Adriano não veio, né? Ok? Mas sejam todos muito bem-vindos. Que momento emocionante. A partir de agora por diante. Nós convidamos a Sheila, e ela quis estar. Ela aceitou e ela vai ler para nós o que vocês vão ver neste momento. O grupo do Jardim Ivone formou-se no coração do pastor distrital da época, o pastor Wilson Guimarães. O pastor conversou com o irmão Sinésio, um dos anciãos do Jardim Planalto, sobre a intenção de abrir no bairro de Jardim Alzira um grupo. O Sinésio aceitou, pois no ano de 2003 ele já havia aberto um grupo na sua garagem chamado Luz do Mundo, que durou 8 meses. E desde então, em seu coração, ele também compartilhava a ideia de abrir um grupo na região. Mas somente em 2009, o pastor reuniu os demais anciãos para uma reunião que trataria sobre este assunto. Nesta mesma reunião, foi proposta a abertura de um segundo grupo no bairro Lar Nacional. Foram analisadas ambas as ideias e, embora a prioridade fosse para o Jardim Alzira, a comissão achou mais viável a abertura do grupo do Lar Nacional, pois haviam muitos membros que moravam na região. O pastor Wilson ainda tinha em seu coração, em sua mente, planos de abrir o grupo no Jardim Alzira, naquele mesmo ano de 2009 ou no máximo em 2010. Porém, ele foi transferido para o conjunto José Bonifácio e o pastor Luiz Charles Moreira, que acabara de chegar do distrito de Jardim Planalto, enfim pôde realizar esse sonho. Em 2010, a Associação Paulista Leste recebeu o evangelista Emílio Abdala com o projeto Plantio de Igrejas. E esse projeto, ele tinha por objetivo abrir 30 pequenos grupos que futuramente seriam transformados em igrejas. A Igreja de Jardim Planalto aceitou o desafio e reuniu a comissão novamente, junto com o teologando Ricardo Ribeiro, que atualmente é pastor no Rio de Janeiro, para votar a abertura do grupo. Após a votação da igreja, o projeto, enfim, começou a concretizar-se. Após a notícia de abertura do novo grupo se espalhar pelo distrito, o irmão Porfírio Pimentel entrou em contato com o irmão Sinésio e segredou-lhe que, juntamente com a Janete Juventino, oravam pela abertura de um pequeno grupo e então comprometeu-se a ajudar no que fosse necessário. O primeiro desafio agora
pelo novo grupo era encontrar um local, era a localização. O irmão Sinésio, pelo Gano Ricardo e o pastor Luiz Charles, saíram para procurar um local apropriado. Foram visitando vários salões disponíveis no bairro de Jardim Alzira, porém não encontravam nenhum que preenchesse aos requisitos. Partiram então para bairros vizinhos e encontraram um salão no Jardim Ivone, na rua Siqueira Nunes, Manuel Siqueira Nunes, número 376, que estava em conformidade com o que tinham planejado. Porém, o mesmo não estava disponível, pois já abrigava naquele local uma igreja pentecostal. O teólogo Ricardo estava tão interessado em abrir este pequeno grupo que ele resolveu negociar com o pastor pentecostal para fazer uma programação durante 3 meses e depois devolveria o salão para eles. Porém, o pastor não aceitou. E após esse episódio, o irmão Sinésio passava todos os dias em frente ao salão e orava para que Deus lhe entregasse aquele salão. Decorrido algum tempo, ele notou que o local havia ficado vago. Então, imediatamente entrou em contato com o pastor Luiz Charles, que negociou com o dono a locação por 2 anos. O próximo passo agora era fazer uma pequena reforma no local. Para isso, o teólogo Ricardo, juntamente com o irmão Porfírio e o irmão Sinésio, reuniram uma equipe e começaram as obras. Foram aproximadamente 7 dias de trabalho intenso para deixar o local o mais apropriado possível para abrigar o novo grupo. E esse grupo, então, iniciaria as suas atividades com o programa É Hora de Viver, no dia 25 de setembro do ano de 2010. O programa É Hora de Viver durou 3 meses, terminando em dezembro de 2010. Os palestrantes oficiais foram o teólogo Ricardo e o teólogo Marcos Vinícius Santiago, que hoje ele é departamental da Associação Mineiros de Belo Horizonte. Juntos fizeram um trabalho extraordinário e, como resultado desta obra, pessoas decidiram se entregar a Jesus e foram batizadas. Em janeiro de 2011, foram oficialmente colocados como diretores do grupo os irmãos Sinésio e irmão Porfírio. Como secretária, a irmã Guiomar Guzmão, tesoureira Janete Juventino e, juntamente com eles, vieram alguns irmãos do Jardim Planalto e do Parque Santa Madalena. A partir desta data, começaram os cultos tradicionais e o grupo de Jardim Ivone virou oficialmente esse grupo. Desde então, a liderança, juntamente com os membros, começaram a trabalhar arduamente para levar a mensagem de salvação a todos naquela região. E como fruto deste trabalho, mais pessoas foram entregando suas vidas a Cristo, através do batismo. E no dia 7 de julho de 2015, o grupo, infelizmente, perdeu um de seus grandes líderes, o irmão Porfírio Pimentel, que com o seu conhecimento, a sua bravura, determinação e excelente liderança, ajudou o grupo Jardim Ivone a se manter unido e crescer ligado à videira que é Cristo Jesus. E hoje, pela graça de Deus, situados na estrada da Casa Grande, número 1285, estamos em festa, pois o nosso maior sonho e também do nosso querido irmão Porfírio se torna realidade. Foram muitos os desafios que enfrentamos e até aqui pudemos sentir a mão de Deus, guiando, dando força nesta árdua caminhada. Ainda há muito trabalho a realizar, muitas conquistas pela frente, muitas almas a ganhar. Mas, com a graça de Deus, este grupo, que hoje se torna oficialmente uma igreja, irá triunfar e só fechará suas portas com o retorno do Senhor Jesus. Deus seja louvado. Esse momento é um momento muito emocionante, porque era um sonho do irmão Porfírio estar junto conosco. Quando esse grupo estava crescendo, ele fala do irmão Sinésio, esse logo vai passar para a igreja, vai passar de grupo para a igreja, ele vai, irmão Porfírio.
nós vimos aí os trabalhos, olha aí. Uma conquista que eles tiveram com um grupo de trabalhadores, muito feliz, mas ele deixou, como se deixou legado, deixou aqui, passou o bastão para nós. E agradeço a Deus, descansa no Senhor. Está aí a irmã Guiomar. Irmã Guiomar, não sei se está aí, mas estou mal. Irmã Guiomar está ali. Isso. Convidei ela para vir, ela veio, eu disse, olha, ela está aí, a irmã Guiomar, está morando na família. E aqui passei junto conosco. Agradeço também porque Deus sempre põe homem. Continuamos as atividades junto com o irmão Anderson, que é o braço direito. Aqui. O Marcelo também, com a ajuda do pastor. Agradecendo também o pastor Tássio, né? Está aí conosco, passou uns 2 anos conosco. Temos aí também o pastor Cleiton. Está aí, isso, que Deus abençoe para a Viviane, né? Todos passaram por aqui. Um momento de agradecimento e graças a Deus a igreja chegou, onde chegou agora com a ajuda de todos, né? E daqui por diante vamos continuar. Ainda não alcançamos o que queremos alcançar, né? O grupo passou do grupo para a igreja. Vai ter muitos desafios. Uma é conquista de almas. E também outro desafio é para a compra do terreno ou um local. Tudo está nas mãos de Deus. Então ore pelos projetos que temos. Né? Muito bem. Eu queria convidar aqui alguns pastores que passaram por aqui. Primeiramente o pastor Cleiton. Queria convidá-lo aqui à frente para dar uma palavrinha. Ele passou um ano aqui no distrito, né? Mas a igreja o guarda com muito carinho. Que bom ele estar aqui hoje. Queria aproveitar a presença dele para que ele pudesse dar uma palavrinha para a igreja e falar um pouquinho dos momentos que ele passou aqui. Agradeço ao pastor Ricardo pelo carinho. Quero agradecer aos irmãos pelo convite também. O Anderson entrou em contato comigo. Quero dizer aos irmãos que é um prazer revê-los. E num status diferente, né? Vocês estão chiquetosos agora. Como o pastor falou, a nossa passagem foi rápida por aqui. Mas foram momentos para mim que foram momentos marcantes. Das igrejas aqui do distrito, eu tive uma proximidade maior, tudo bem, pastor? Foi a igreja do Jardim Ivone. Nós tivemos ali, logo no começo, algumas atividades também, de caráter social. Tivemos o evangelismo, logo quando eu cheguei. Eu confesso aos irmãos também, viu, irmã, que o coração apertou ali um pouquinho naquele momento, que passou a ser as imagens do irmão Porfírio. Uma pessoa que eu simpatizei demais logo quando eu cheguei, principalmente pelo nível de humanidade dele. Eu acredito que a igreja do Jardim Ivone se materializava na pessoa do irmão Porfírio. Uma mistura de simpatia, de um coração muito generoso e, sobretudo, um espírito missionário. Eu tenho certeza de que os pastores que nos precederam e os pastores que vieram depois deixaram uma parcela, mas eu acredito que aprenderam mais do que ensinaram. E foi para mim tremendamente pedagógico, foi muito instrutivo. Passaram alguns momentos, tivemos alguns momentos difíceis, não é mesmo? Onde algumas pessoas estavam, do ponto de vista de saúde emocional também, muito vulneráveis.
mas nesses momentos eles nos permitiram nos aproximarmos mais de Deus e conhecermos um pouco mais da identidade da igreja. Bom, eu reencontrei por aí alguns irmãos, na pessoa do irmão também, do irmão Sinésio, tive uma ótima impressão da igreja. Me lembro uma vez que nós fomos para um congresso, era algo relacionado àquele programa da União, dos Valentes da Vida, e eu me lembro que eu falei prontamente com o irmão Sinésio, olha aqui, ó, não é fraco não, né, irmão Sinésio? Outro nível, né? O irmão Sinésio rapidamente foi comigo ali para Cotia, não é? Então eu via sempre na igreja Jardim Ivone uma igreja missional, não apenas missionária, mas missional, no sentido realmente de buscar essa emancipação mais global do ser humano, não se preocupando apenas em levar o Evangelho, mas levar também uma oportunidade de empreendedorismo das plataformas sociais que eram apresentadas ali. Eu tenho certeza, o pastor Rodrigo Tacha também desenvolveu um trabalho excelente explorando isso, e essa continuidade hoje do pastor Ricardo, o pastorzão que vocês têm aqui, e louvado seja Deus por isso. Eu quero finalizar relembrando as palavras de Jesus. Eu tive a oportunidade, em alguns momentos mais difíceis, eu me lembro que teve um mês, um distrito que eu pastoreei antes, só num mês eu realizei 28 funerais. E teve uns funerais que eu fiz da mãe, a mãe de um lado enterrei, a mãe do outro lado o bebê, a criança. Mas em algumas oportunidades eu tive condições de visitar algumas pessoas, mas eu sempre me atentei às últimas palavras de algumas pessoas. As últimas palavras das pessoas, elas sempre são importantes. E as últimas palavras de Jesus, nós deveríamos refletirmos mais nelas, que estão registradas lá em Mateus capítulo 28. A grande comissão, onde ali estão presentes os 4 todos de Deus. Refletimos ali nos 4 todos de Deus. Entre elas toda a autoridade, e eu destaco também de todas as nações. Vocês têm um privilégio, uma oportunidade grande nessa geografia, que é alertar as pessoas sobre a bendita e gloriosa esperança da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Cada um aqui tem um papel importante. Essa trombeta, ela precisa ter o sonido que Jesus orienta. Nós não podemos apresentar um sonido dissonante. Ela precisa estar dentro das diversidades que nós temos de dons, de talentos, habilidades e competências. Dentro da unidade. A igreja precisa crescer unida e avançar. Então, se a igreja tinha uma unidade como característica peculiar antes de tornar-se, atingir esse estágio de igreja, que era um grupo, agora mais do que nunca, vocês precisam se unir com essa intencionalidade de levar o Evangelho às pessoas. Certa ocasião, um ministro católico, ele estava se despedindo da igreja. E ele pediu então, como último desejo, que as pessoas levassem para ele um saboroso suco de uva. E ele pediu então para que cada pessoa levasse apenas um copo, um pouquinho. E tinha um barril enorme. E ele deixou ali no centro, na praça. E cada família deveria vir e colocar ali dentro um pouquinho do suco de uva que o pastor ia beber, o padre, o sacerdote católico ia beber depois. Só que algumas pessoas disseram o seguinte: o pastor, o padre, estou insistindo em pastor, né? O padre nem vai notar, eu vou levar água mesmo. Só que infelizmente todos tiveram o mesmo pensamento: a minha contribuição vai ser insignificante. E cada um deles teve a mesma mentalidade. E todos resolveram levar água. E quando não foi a surpresa triste, quando ele foi ansioso para que ele bebeu o suco de uva natural, ali só tinha água, porque todos pensavam que a sua contribuição não era importante. A sua contribuição é importante.
Você faz parte desse legado, dessa transição de grupo para a igreja. E que nós possamos ter sempre um fator motivacional contínuo, como teve um dos maiores ícones do Evangelho, da pregação do Evangelho, Billy Graham. Mas não podemos deixar de lembrar dele. Ele disse certa vez, ao ser perguntado: Billy Graham, o que você pretende fazer quando chegar no céu? E ele disse duas coisas. A primeira coisa que eu quero fazer é dar um abraço em Jesus Cristo. Eu também quero dar um quebra-ossos em Jesus, bem gostoso. E a segunda coisa, eu quero perguntar para Jesus se não existe algum outro planeta perdido, para que Ele não possa me mandar para lá para eu evangelizar. Eu acredito que a igreja do Jardim Ivone tem essa mentalidade de pregar sempre o Evangelho. Eu não vou multiplicar palavras, mas acredito que Viviane também teria nessa direção o desejo de agradecer a contribuição que vocês nos legaram como pessoas e como cidadãos do reino que passamos por aqui também. Louvado seja Deus. Eu termino com a última mensagem de Ellen White. O pastor me pegou de surpresa aqui, viu, gente? 5 anos antes dela morrer, no ano de 1910, ela escreveu uma coisa que eu acredito que deve ser a nossa mensagem. Livro A Igreja Adolescente, página 27, ela diz o seguinte: passando em revista toda a nossa história, percorrendo todos os passos de nosso progresso, até o estado atual, eu posso dizer: louvado seja Deus. Quando vejo o que Deus tem feito, encho-me de admiração por Cristo e de confiança nele como dirigente. Nada temos de recear quanto ao futuro, a não ser que nos esqueçamos dos caminhos pelos quais Deus nos guiou no passado. Que Deus seja louvado. Amém. Obrigado, pastor Cleiton. Queria convidar aqui o pastor Rodrigo Tacha. Atualmente ele está lá em Franco da Rocha. Eu já passei por aquela terra também, né? Sei como é que é. Ele está subindo muito morro lá. O carrinho está bom, aguenta. Tá bom. Vai ter que trocar a correia dentada porque o negócio lá é bravo. Maranata! Quero agradecer ao pastor Cipriano, realmente um pastorzaço. E eu quero dizer o seguinte: feliz do pastor que pode passar pela igreja do Jardim Ivone. Eu passei por essa igreja, sou grato a Deus. O irmão Sinésio me ligou essa semana, primeiro o irmão Anderson, né? Depois o irmão Sinésio, estou ligando. Eu fiz de tudo para estar aqui. Todas as igrejas são especiais para nós, todas. E que as outras não me ouçam, mas eu sempre digo o seguinte: a igreja do Jardim Ivone é uma igreja mais especial. Quando eu estava triste, era para a igreja do Jardim Ivone que eu ia. Quando eu tinha dificuldades, era para a igreja do Jardim Ivone que eu ia. Quando eu queria conversar com um amigo, era com os membros do Jardim Ivone que eu ia. Essa igreja, ela me acolheu, me abrigou, e quando comprar o terreno, aonde eu estiver, eu virei. Eu não vou falar bonito como o pastor Cleiton, mas eu quero dizer que eu fui muito feliz aqui. Tenho certeza que o pastor Ricardo está sendo muito feliz, continuará sendo, porque essa igreja ela abraça o pastor. Isso é muito legal, quando a gente tem o apoio e o respeito dos irmãos. Essa igreja, ela nasceu no coração de Deus para um propósito: para evangelizar. E eu tenho certeza que vocês vão cumprir a ordem do mestre, vão abreviar a volta de Jesus. Amém. Eu estou muito feliz em ver a igreja, né, nesse tempo, nesse salão, um salão mais aconchegante, né, mais bonito, melhor localizado, e vocês merecem isso. Merecem. Eu continuo orando por vocês, que Deus abençoe vocês, orem pelo pastor de vocês, abracem, continuem apoiando o pastor de vocês. Eu tenho certeza que essa igreja vai crescer muito, muito mais. Né? Eu estou lá em Franco da Rocha, feliz na vida, tá bom? Vocês todos são convidados. Já tive a visita de alguns de vocês lá, né? O último que eu tive lá foi o Senhor, né? Teve lá no aniversário, foi muito bom.
E eu quero receber vocês lá também. Eu tive lá o Anderson, eu tive lá alguns de vocês. Muito bom. Estou esperando vocês lá, que Deus abençoe. Já me despeço de vocês. Eu vou ter que sair daqui uns 15 minutos, porque eu tenho no meu escrito, o que tem aqui no final de semana? Batismo. Tem batismo lá, não posso deixar de estar lá. Tá bom? Que Deus abençoe. E foi uma alegria, um prazer muito grande estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade, pastor. Que Deus te abençoe. E o pastor Cipriano já foi pastor lá, viu? Ele preparou para mim chegar lá. Eu preparei para vir para cá e ele preparou para mim para lá. Muito bem. Um abraço para vocês. Que Deus abençoe. Muito bem. Pastor Wilson chegou para ele? Não, né? Eu acho que talvez ele não vai conseguir chegar hoje, mas ele está numa festa de... são 49 anos. Ano que vem é 50. Tá? 49 anos esse ano, e o ano que vem são 50 anos que eles vão comemorar lá, né? O jubileu. Muito bem, queridos. Nesse momento, eu queria fazer uma rápida reflexão com vocês aqui sobre o propósito de Deus para a igreja, o futuro da igreja. Eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês no livro de Malaquias, último livro do Antigo Testamento, os últimos 2 versos. Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. Abra a Bíblia de vocês lá. Diz assim, ó: eis que vos enviarei quem? O profeta Elias. Antes que o quê? Venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Essa foi a última promessa do Antigo Testamento. O Antigo Testamento termina aí. E a promessa de Deus, através do profeta Malaquias, foi enviar quem? Enviar quem? Vocês acabaram de ler. Está todo mundo com calor, cansado, né? Ele prometeu enviar o profeta Elias. Mas onde é que estava Elias nessa altura aqui? Morto? Elias morreu? Mas onde é que está escrito que ele morreu? Hã? Onde é que estava Elias? Elias estava no céu. E está ainda, né? Elias foi trasladado, ele não conheceu a morte. Foi uma das pessoas que passou por esse mundo e não conheceu a morte. Elias foi trasladado numa carruagem de fogo e foi levado para o céu. E aqui a Bíblia diz assim, ó: vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o terrível e grande dia do Senhor. Vamos agora para o Novo Testamento. Abra sua Bíblia lá em Mateus. É o livro seguinte, né? Abra sua Bíblia em Mateus. Eu quero ler com vocês o capítulo 17. 17 a partir do verso 1. Mateus capítulo 17, a partir do verso 1. Eu vou ler, vocês acompanhem, tá bom? Diz assim, ó: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eles que lhes apareceram quem? Moisés e quem mais? E Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. Verso 9:
E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que o quê? Que Elias, o quê? Venha primeiro. Então Jesus respondeu: de fato, Elias. E Jesus respondeu aqui: Elias o quê? Virá. Certo? Elias virá e restaurará todas as coisas. Então preste atenção no verso 11. Jesus diz que Elias, olha, de fato, Elias o quê? Virá. Isso está no passado, no presente e no futuro? No futuro. Muito bem. Verso 12. Eu, porém, vos declaro que Elias o quê? Já veio, e não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de quem? A respeito de quem? De João Batista. Muito bem, há duas coisas aqui. Jesus coloca a vinda do Elias, nós vemos lá a última promessa do Antigo Testamento, que antes que venha o quê? O terrível e grande dia do Senhor, eu vos enviarei Elias. Qual é o grande e terrível dia do Senhor a qual a Bíblia se refere? A volta de Jesus, certo? Mas vocês notaram aqui duas coisas. Na transfiguração, Elias, que não morreu, tá? Eu não sei quem foi que falou que Elias morreu, mas Elias não morreu, tá? Pelo menos a Bíblia diz que ele não morreu. Ele foi levado para o céu. E ainda apareceu para Jesus lá no Monte da Transfiguração. Ele e Moisés. Por quê? Porque Moisés foi ressuscitado. Moisés sim morreu, mas ele foi ressuscitado e foi levado para o céu. Assim diz a carta de Judas lá. Inclusive Satanás estava contendendo pelo corpo de Moisés. Por causa do pecado lá dele ser batido na rocha, ele estava contendendo pelo corpo de Moisés, né? Mas quem garantia o preço para ele poder ir para o céu era Jesus. Então ele pôde ir. E ali apareceu Moisés e Elias para Jesus. Pedro meio sonolento, né? Vocês já perceberam que é sempre Pedro que toma a iniciativa de falar alguma coisa? É sempre Pedro, né? Senhor, vamos construir 3 tendas aqui, ó. Aí fica a gente morando aqui, né? Nós 3, os 3 aqui, ó. Eu vou fazer uma tenda para o Senhor, uma para Elias, outra para Moisés. Maravilhosa a ideia de Pedro, né? Muito bem, mas eu acho que Elias e Moisés não estavam muito a fim de ficar nesse mundo, não. Eles queriam era voltar mesmo lá para o céu. Mas vejam só, Jesus, ele coloca aqui no verso 11 e no verso 12 a vinda do Elias em 2 tempos verbais. Vocês notaram isso? No verso 11, em que tempo verbal está a vinda do Elias? Verso 11, no futuro. O Elias o quê? Virá. E no verso 12, em que tempo verbal está? No passado. O Elias já veio. Mas como é que é essa história? Ele vai vir ou ele já veio? No final aqui do discurso, a gente entende que a referência do já veio era uma referência a João Batista. Então, nós percebemos uma coisa aqui, que ele não estava falando do Elias literal, que o Elias literal vai vir, mas alguém que viria para fazer uma obra semelhante ao do Elias, no mesmo espírito de Elias. O que fez Elias? Elias foi um profeta enviado por Deus numa época de apostasia em Israel. Israel estava vivendo uma grande crise. Que crise era essa? Um sincretismo religioso. Quem não conhece a palavra sincretismo quer dizer mistura de religião. Nos dias de Elias, Acabe havia se casado com Jezabel. Jezabel era uma sacerdotisa de Baal. E ela introduziu diversos elementos da religião pagã misturadas com a religião do Deus verdadeiro. Então o povo de Israel estava sacrificando a Baal, estava tendo um bocado de coisas lá da religião pagã. E Elias foi enviado para advertir esse tipo de coisa.
Deus mandou ele como um mensageiro para repreender o pecado. João Batista, ele veio para fazer o quê? João Batista, ele veio para repreender o pecado. Ele chegava lá e ali não tinha dó não, nem papas na língua, né? Raça de víboras. Chegava e mandava mesmo. A pregação ele falava na lata. Ele chegou para Herodes e falou: ó, você está vivendo com a mulher do teu irmão. E a mulher, a Herodias, ficou furiosa. Parecia a Jezabel, mais ou menos como a Jezabel, né? Ela que ficou furiosa com Elias, né? Os desfechos foram diferentes, mas é Deus quem tem o comando de toda a história e ele sabe como conduz as coisas, né? Porém, vejam só, João Batista foi enviado para preparar o caminho para a primeira vinda de Jesus. Depois, quando Jesus chegou, ele encaminhou os seus discípulos para Jesus. Ele falou: ó, está vindo alguém da qual eu não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias. Ele falou assim: ó, importa agora que ele cresça e eu diminua. Ele estava apresentando Jesus, o Messias. A obra dele era para preparar pessoas para se encontrarem com Jesus, certo? Agora, o meu objetivo com essa mensagem aqui para essa tarde, é porque Jesus disse assim: ó, Elias virá. De fato, o Elias virá. E notem duas coisas. Lá em Malaquias, a primeira coisa, lá em Malaquias, o profeta Malaquias diz, porta-voz de Deus ali dizendo, né? Deus dizendo, Deus enviaria o profeta Elias antes do terrível e grande dia do Senhor, para endireitar as coisas, assim como João Batista veio adiante, né, para endireitar as coisas para a primeira vinda de Jesus. Assim também o Elias virá para poder endireitar as coisas, preparar pessoas para se encontrarem com Jesus quando? Na sua segunda vinda. Deus tem uma igreja que será batizada pelo Espírito Santo, e o Antigo Testamento termina assim, olha, prometendo o Elias que vai adiante de Jesus, preparando o caminho para a segunda vinda de Jesus, com uma pregação para a segunda vinda de Jesus. Eu quero convidar vocês agora a abrirem a Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14. Abra a Bíblia de vocês ali. Nós vamos encontrar ali, a partir do verso 6, 3 mensagens angélicas. Essas são as derradeiras mensagens ao mundo pecador. São as 3 últimas mensagens de Deus para o mundo que está em pecado. A história vai terminar aí. A primeira mensagem angélica, acompanhe comigo, versos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar. Para quem? Aos que se assentam, onde? Sobre a terra. E qual é a abrangência dessa mensagem? A cada o quê? Nação, e tribo, e língua, e povo. Verso 7. Dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Primeira mensagem angélica, pregando o evangelho eterno. Um anjo, um mensageiro de Deus. No grego, anjo quer dizer angelos, mensageiro, porta-voz de Deus, está levando a mensagem de Deus e voando pelo meio do céu, num lugar de evidência, onde ele está sendo visto por todos. Pregar o evangelho eterno, evangelho, as boas novas, seja, as boas notícias da salvação através de Cristo Jesus, da graça que todos podem alcançar através de Cristo Jesus.
E aí entra uma outra mensagem junto com isso daí. É chegada a hora do quê? Seu juízo. Para algumas pessoas, a palavra juízo pode ter uma conotação negativa, mas não no juízo de Deus. O juízo de Deus ele tem uma conotação positiva. Por quê? Porque o juízo de Deus ele serve para uma coisa. O juízo de Deus ele serve para absolver. Porque aquele que não aceita Jesus, diz a Bíblia que ele já está condenado. Nem precisa do juízo. O objetivo do juízo, na verdade, é para ver quem confessou os seus pecados em nome de Jesus, para os seus pecados serem cancelados e ele ser absolvido. É para isso que serve. Então, o Evangelho, a pregação do Evangelho é a pregação do juízo. Ou seja, o juízo de Deus está acontecendo. E a gente tem que aproveitar esse momento para nós sermos absolvidos dos nossos pecados. O mundo precisa saber disso. E Deus chamou essa igreja, o Elias dos últimos dias, para pregar essa mensagem para toda a nação, tribo, língua, raça e povo. É para onde a igreja deve caminhar. Esse é o objetivo da igreja. Uma outra coisa na primeira mensagem angélica: adoração ao Criador. Adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar. Aliás, essa igreja surgiu, tem na placa dela, Igreja Adventista, que prega a volta de Jesus, né, o advento de Jesus, do sétimo dia. Por que do sétimo dia? O memorial da criação, adoração ao verdadeiro Criador. O mundo tem se enveredado por idolatria, tem se desviado da adoração ao Criador. O sábado é o dia que lembra que nós fomos criados por Deus, que Deus criou este mundo e que Ele é o único digno de adoração. Portanto, adorar é aquele que fez o céu, a terra e o mar. O sábado é uma pregação da volta à verdadeira adoração, tirando aí o sincretismo religioso desta época, porque o domingo é um sincretismo religioso, mistura de religiões, né? É um falso sábado misturado com uma adoração pagã, uma adoração ao céu, que eram os pagãos, desculpa, ao céu, ao sol, que eram os pagãos que adoravam os astros, certo? É uma mistura de religião. E Deus chamou Elias desses últimos tempos para advertir acerca desse sincretismo religioso. Segunda mensagem angélica, 14, verso 8, Apocalipse 14, verso 8, diz assim, ó: seguiu-se outro anjo, segundo dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. A grande Babilônia, aquela que prega falsas doutrinas, o vinho da sua prostituição, a sua doutrina falsa. O Elias que vem para advertir da falsa religião, que vem para pregar, assim como João Batista, para preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus. Terceira mensagem angélica, verso 9: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A terceira mensagem angélica é a maior ameaça já feita por Deus a mortais. Portanto, a gente tem que se atentar a isso. Primeiro, para a gente escapar disso aqui. Segundo, para pregar para o mundo, porque é dever dessa igreja. É um grande privilégio, mas também é uma grande responsabilidade fazer parte dessa igreja. Queridos, Deus colocou esta mensagem nas mãos dessa igreja. Deus a chamou para um alto privilégio, para uma alta posição. Eu imagino que quando você chegar ao céu,
Você vai querer conhecer alguns personagens especiais da Bíblia, né? Talvez você poderia dizer aí, citar: eu quero muito conhecer Daniel, eu gosto de Daniel. Mas tem também José, Abraão, né? Tem outros, os discípulos de Jesus, João, o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, o apóstolo Paulo. Quem queria conversar com o apóstolo Paulo? Hã? Pois é. Agora deixa eu contar um segredo para vocês. Talvez vocês nunca pensaram nisso, mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando chegar lá no céu, que tal se você que está querendo ver os outros que vão querer ver você? Eu quero saber quem são esses que viveram nos últimos dias da história do planeta. Vocês acham que não vai ser interessante para eles conversar com a gente? Como é que foi o mundo lá? Como é que foi os últimos momentos da história? É um grande privilégio ou não é? Muitos desses heróis da Bíblia, eles olharam para o futuro e viram apenas com os olhos da fé. Nós estamos podendo contemplar estes momentos? E ainda quão morna e desacordada ainda está a nossa igreja para uma realidade toda especial a qual nós estamos inseridos. Deus nos chamou para sermos o Elias dos últimos dias. Amém. Aquele que vai diante do Senhor, pregando, preparando o caminho para Jesus. Eu quero dizer uma coisa para essa igreja. Sabe o que vai acontecer com o mundo quando essa igreja se levantar e pregar? Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 17. Ou desculpe, capítulo 18. Capítulo 18, vamos ler o verso 1 aqui. Apocalipse capítulo 18, verso 1. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade. E que aconteceu com a terra? A terra se iluminou com a sua glória. Essa é uma segunda advertência acerca da queda de Babilônia. E a terra vai se iluminar com a sua glória. Amém. Essa igreja, a história não vai terminar com uma manifestação do poder de Deus apequenada, mas a maior das manifestações do poder de Deus vai ser no último instante da história deste mundo. E Deus quer manifestar esse poder através da sua igreja. E você está inserido dentro dessa história. E a igreja do Jardim Ivone está dentro dessa história. Você quer fazer parte desse povo? Você quer, através do poder de Jesus, iluminar a terra? Quem sabe como Deus vai utilizar você nos últimos momentos da história desse mundo? Quem sabe se Deus não vai te enviar para um outro canto? Os discípulos, por ocasião ali da perseguição, eles foram dispersos e foram levados por outros cantos e foram espalhando a mensagem do Evangelho. Quem sabe como que vai ser essa história? Que futuro espera os nossos filhos? Eu digo isso não com temor ou para nós termos temor, mas pelo contrário. Eu entendo que um futuro glorioso nos espera. Os sofrimentos, como diz o apóstolo Paulo, não são para comparar com as coisas que Deus tem preparado para cada um de nós. Que Deus abençoe a igreja do Jardim Ivone. Amém. A nova igreja da Associação Paulista Leste. Amém. A mais nova, a caçula da Associação Paulista Leste, né? Não é mais um grupo, agora a igreja caçula da Associação Paulista Leste, a mais nova igreja organizada no nosso campo. Que Deus possa nos abençoar. Neste momento, como nós agora somos uma igreja, né? Agora é uma igreja aqui.
Antes nós tínhamos diretores de grupo. Agora nós não vamos mais ter diretor de grupo. Nós tiramos os diretores de grupo aqui, sabiam? Demitimos todos, né? Mas nós nomeamos anciões, tá certo? Eu queria convidar os 3 anciões aqui: irmão Sinésio, irmão Anderson e irmão Marcelo. Podem subir aqui, vir aqui em cima. Nós também nomeamos um diácono-chefe e uma diaconisa-chefe. Irmão José Luiz, não, branco agora. Cadê o irmão José Luiz? Vem aqui à frente. E irmã Luciana, cadê a irmã Luciana? Nós vamos neste momento ter uma parte importante da nossa igreja. Como nós somos uma igreja organizada, agora nós vamos poder ter anciões, diáconos e diaconisas ordenados. Hoje nós vamos ordenar os nossos 3 anciões e vamos também ordenar o nosso diácono-chefe e a nossa diaconisa-chefe. Assim que nós votarmos em comissão a equipe de diáconos e a equipe de diaconisas, numa próxima reunião nós vamos também ordenar as 2 equipes de diáconos e de diaconisas. Hoje nós vamos apenas ordenar o diácono-chefe e a diaconisa-chefe, que depois vão se reunir com essa equipe, convidá-los, e aí então nós vamos votar os novos diáconos e diaconisas. E numa oportunidade próxima nós vamos ordená-los também. Certo? Mas nesse momento é um privilégio poder participar dessa cerimônia aqui para impor as mãos sobre esses homens e mulheres designados por Deus para uma tarefa especial para a nova igreja, a igreja do Jardim Ivone. Eu quero abrir a Bíblia aqui, lá em 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ver o que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo aqui, acerca dos anciões, dos diáconos e diaconisas. Veja o que ele diz aqui, ó. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo, ou ancião, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito. A palavra neófito quer dizer novo na fé, tá? Talvez seja desconhecida para alguns. Para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio, no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos, de sorte da ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. A igreja enxergou nessas pessoas as características que a Bíblia descreve aqui. A igreja do Jardim Ivone vê nessas pessoas a qual nós podemos separar
para um ministério especial na nossa nova igreja. Neste momento, eu quero me ajoelhar com eles aqui. Eu queria pedir que a igreja se ajoelhasse também. Eu vou orar e impor as mãos sobre os 5 aqui. E aí nós vamos todos nos ajoelhar e vamos orar neste momento, pedindo as bênçãos, o dom do Espírito Santo sobre eles neste momento. Pai querido, Pai bondoso, nesse dia nos encontramos aqui, Senhor, com estas 5 pessoas. Pai querido, estou aqui com as minhas mãos impostas sobre o irmão José Luiz, um irmão dedicado à tua causa e tem servido muito esta igreja. Quero rogar teu Espírito Santo sobre ele, a tua unção sobre ele, para a obra que o Senhor está confiando. Pai querido, também a nossa irmã Luciana, ela, Senhor Deus, uma irmã que também tem dedicado sua vida a esta igreja. Pai querido, a igreja viu nela, Senhor Deus, uma líder para as diaconisas desta igreja. Suplico sobre ela as tuas bênçãos, Senhor Deus. Imponho as minhas mãos sobre ela para que o Senhor a unja para o seu ministério. Pai querido, também neste momento estou aqui com o irmão Marcelo, Pai, um ancião desta igreja. Que o Senhor o tome em tuas mãos. Imponho minhas mãos sobre ele para que receba a bênção e a unção do Senhor neste momento. Pai querido, neste momento, Senhor Deus, aqui com o nosso irmão Anderson, Pai bondoso, um jovem talentoso na sua obra, dedicado à igreja, que o Senhor o unja para os teus propósitos. Coloca sobre ele teu Espírito Santo. Pai bondoso também, irmão Sinésio. Há quantos anos, Senhor Deus, ele vem servindo? E tem servido, Senhor Deus, nessa igreja, onde tem sido uma referência para nós. Eu peço as tuas bênçãos. Unja, Senhor Deus, o irmão Sinésio, para a tua obra, Senhor. Eu te peço, bondoso Pai, estas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria convidar aqui as esposas esposa do irmão Sinésio, esposa do Anderson, a esposa do irmão Marcelo, de Leusa, não tá? E quero convidar também a esposa do irmão José Luiz. A irmã Luciana ainda não é casada, né? Mas já essa é uma oportunidade, né, para vocês darem uma puxada na orelha do irmão Antônio, né? Então, irmão Antônio, já está na hora, irmão Antônio. Fica cumprimentando, né, Luciana? Muito bem, mas na próxima a gente chama ele aqui, né? Muito bem, mas eu entendo que ao lado de cada homem existe uma mulher, não como menor, mas como idônea, auxiliando no trabalho, dando ali um apoio, uma força. Porque não pensa que é fácil para elas não, viu? O marido sai de casa para... O ancião, elas têm que dividir o ancião com uma segunda mulher. A igreja não é mulher? Não é esposa de Cristo, né? Então o ancião também tem que dedicar a vida deles a essa mulher, que é a igreja. Pensa que elas não ficam enciumadas de vez em quando, né? A mulher, já leva a cama lá para a igreja, já que só fica lá na igreja, né? Mas elas não falam isso não, viu? Tem umas que falam, mas elas não falam isso não, tá? Mas nós queremos agradecer a Igreja do Jardim Ivone, quero agradecer também o empenho de vocês, e porque vocês são compreensivas de emprestar o esposo de vocês para atuarem
na igreja, para estar se dedicando à causa de Deus. Deus irá recompensá-las grandemente também. Vamos dar um aceno para essa turma dedicada aqui à nossa igreja. Que Deus abençoe vocês ricamente. Viu? Parabéns, irmão José Luiz. Quero chamar minha esposa aqui, para ela poder dar um abraço nas esposas. Muito bem. Então que Deus possa abençoar vocês que podem se acertar nesse momento. Nós vamos ter mais um louvor agora e nós estamos caminhando para o fim da nossa programação. Programação que foi muito especial, creio que abençoada por Deus. Ficou com gostinho de quero mais, não ficou não? Ficou com gostinho de quero mais, né? Mas logo, não está muito longe aí. Nós vamos fazer uma festa grande, aniversário de 10 anos da nossa igreja. Foi muito bom tê-los aqui, foi muito bom poder fazer parte desses momentos especiais para a igreja de Jardim Bom.